A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Tudo bem com todos vocês? Com muita alegria nós estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando sobre o conhecer Deus. É a nossa segunda lição da revista Discipulado 1. E você que está com a sua Bíblia, está com a sua revista, então vamos fazer menção agora da palavra de Deus, vamos ler um texto. Depois da leitura nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo tema, pelo texto e pelas orientações que o Senhor há de trazer ao nosso coração. Tiago capítulo 4, versículo 8, nós vamos ler a parte A deste versículo. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4, versículo 8, a parte A. Vamos agradecer ao Senhor? Amado Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela leitura deste versículo, por este tema, agradecemos pelo esclarecimento que vamos ter da Tua parte para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Conhecendo Deus é o assunto que nós vamos estudar. Esta lição, ela está apresentada em 3 pontos. Primeiro, conhecendo Deus através das suas qualidades. Segundo, conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. E o terceiro, conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos para o primeiro ponto, conhecendo Deus. Deus, ele tem muitas qualidades através das quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres criados por ele. De todos os seres. Ele tem muitos nomes. A pergunta, por que muitos nomes na Bíblia? Por que não ficar só Deus, só Jeová, só Senhor? Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Por isso que na Bíblia, quando faz referência a nome de personagens e o seu significado, o nome de Deus está envolvido também dentro deste entendimento, que mostra as qualidades desse Deus. Jacó, usurpador, enganador. Israel, o Senhor muda para Israel. Então tem situações de aprendizado com relação aos nomes na Bíblia Sagrada. E Deus também está inserido dentro desse contexto. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus é muito mais do que meras palavras, trazem explicações profundas para nós de como nós devemos nos posicionar quanto ao nome do Senhor, ao nome e aos nomes do Senhor. Vamos observar alguns textos. Em Gênesis 12:8, o seu nome deve ser invocado na adoração. Vai adorar? Então o nome do Senhor deve ser invocado na adoração. Forma de se relacionar com o homem, para que o homem viesse a entender. Principalmente o seu povo, que lhe conhecia, que já tinha entendimento da explicação dos patriarcas, dos profetas, etc. Deuteronômio 28:58, o seu nome deve ser temido. 2 Samuel 22:50, o seu nome deve ser louvado. Salmo 86, verso 8, o seu nome deve ser glorificado. Êxodo 27, o seu nome não pode ser tomado em vão. Levítico
capítulo 18, versículo 21 e capítulo 24, versículo 16, o seu nome não pode ser profanado nem blasfemado. Mateus 6,9, o seu nome deve ser bendito e santificado, santificado e bendito. Então são referências que o homem tem que tomar uma posição em respeito ao nome do Senhor. Há alguns nomes comuns na Bíblia, e queremos citar alguns aqui: Deus, Senhor, Jeová, Pai. Há algumas combinações também que fazem referências a Deus. Todas elas é para nos ensinar que Deus sempre desejou que o seu povo reconhecesse como não somente Deus, mas como Pai, como Senhor, como Jeová, porque esses nomes têm significados importantíssimos para nós nos relacionarmos com Deus. Quando você, ao abrir a Bíblia e ler e observar a palavra Deus, esta palavra dá sentido ao nosso Deus no seu poder criativo e total. Deus, poderoso, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu sou Deus Todo-Poderoso. E assim, nomes que dão sentido ao nosso Senhor, e um deles mais comuns é Deus, que mostra o seu poder total, que mostra o seu poder de criação. O outro nome é Senhor ou Jeová. Essas duas palavras, elas apresentam o Senhor para se relacionar com as pessoas no sentido de ajudá-las, de salvá-las, de socorrê-las. A palavra Senhor, Senhor mesmo, ela apresenta a questão da pessoa de Deus no sentido de governador e dominador. Ele é o meu Senhor, então é Ele que domina a minha vida. E eu sou servo, estou debaixo do seu senhorio. São coisas que nós precisamos entender. Palavra Pai mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados e estão debaixo da sua proteção. Pai, num tom familiar, num tom de alguém que ama de uma maneira inexplicável, que ajuda também, que fortalece, que une. A palavra Pai tem esse sentido, esses e outros mais que dão o entendimento de alguém que cuida. Palavra em um tom familiar. Segundo ponto, conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Aspectos do seu caráter. Isto fala de atributos divinos que só Ele tem. Mas Ele também envolve-se com seu povo dentro desses aspectos do seu caráter. Vamos apresentar alguns aqui. O primeiro deles é a soberania. Ele é soberano. Há um texto, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, que traz aqui ou faz assim uma abordagem muito forte dentro desse entendimento sobre a soberania de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, ela não está na revista e você pode acrescentar, você pode anotar, ler direitinho, estudando, meditando no texto. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Glória ao nosso Deus. O outro aspecto é a eternidade
que significa isso? Significa que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele é eterno, ele não depende do tempo. Tempo aqui é para nós. Para ele não, ele é atemporal. Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou único. Fora de mim não há Deus. Eu sou único. É o que a Bíblia diz a respeito de Deus. O outro aspecto é a onisciência. É o terceiro aspecto. Deus possui todo o conhecimento que existe, nada pega de surpresa, ninguém pode imaginar, não, Deus não sabia disso, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, só Ele tem esse atributo, a onisciência, Ele conhece tudo. Hebreus 4:13, a Bíblia diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todo ser humano, ele tem o registro da sua vida, há um memorial diante do Senhor. Então todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem um dia nós vamos tratar. O quarto aspecto é a onipresença. Significa que Deus é infinito e está presente em todo tempo e espaço. Em todo tempo e espaço. Tempo no sentido do homem, né? Tempo e espaço. Desde do ventre da sua mãe, Deus já estava lá. Agora, Deus está presente. Ele, pela sua infinita grandeza e presença, Ele ocupa todo espaço. A Bíblia mostra em Jeremias 23:24 que a palavra do Senhor diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, ou seja, ocupo todo espaço. E ninguém consegue se esconder de Deus, né? Ninguém. O outro aspecto é a onipotência, é o quinto aspecto. É o aspecto que mostra o poder de Deus. Por isso que todo crente tem certeza da sua salvação. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 1,16, ele disse aos irmãos que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. Salvação podemos entender a salvação eterna, que essa é a principal, e podemos entender também a salvação diária, porque o nosso Salvador está conosco todos os dias, então ele nos salva de situações adversas, coisas que você nem imagina. Deus trabalhou em meu favor, em seu favor, para dar livramentos, e os mais diversos que nós nem sabemos, mas Deus, Ele faz assim porque Ele é onipotente. E também, como Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho porque era o poder de Deus, então, irmãos, esse Evangelho, as boas novas que nós lemos todos os dias, tem esse poder para nos abençoar. Por isso que é importante meditar na palavra de dia e de noite, como diz o salmista, né? Porque ao fazer isto, o homem ele é feliz, é bem-aventurado, porque ao ler ele não vai se ocupar com outra coisa, andar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Antes, sentir prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
ele é uma pessoa feliz, porque a palavra de Deus é poder. É poder para fazer todas essas mudanças, esses benefícios na nossa vida. Outro ponto também que podemos destacar, e este é o sexto aspecto, é a imutabilidade. Ele é imutável. O que é isso? Ele não muda. O seu caráter é o mesmo. Alguém pode perguntar, não, o Deus do Antigo Testamento era muito mau, era muito sangue, era muita violência. Não, irmãos. Deus trabalhou nas dispensações acompanhando o ritmo do homem, o conhecimento do homem, a maturidade do homem. Agora, a essência do caráter de Deus permanece a mesma, ele não mudou. Observe uma criança quando nasce. O pai, a mãe vai tratar o seu bebê de uma maneira carinhosa, cuidadosa. E com o crescimento daquela criança, com o entendimento, as atitudes da mãe vão mudando. Mas a essência deste amor, deste carinho, deste zelo é o mesmo, não muda. Então, no crescimento do homem, na história do homem, Deus foi trabalhando nas dispensações conforme essa maturidade. Ele continuou mesmo, ele não mudou. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ele não é homem, ele é Deus. Existem também os aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem. Eles se manifestam de forma limitada nos outros seres criados. Então, para o homem ser racional, esses aspectos, eles são vistos. Vistos aqui significa que se manifestam em nós. E, consequentemente, nós refletimos este caráter, estes aspectos, do nosso Senhor. O primeiro aqui é a retidão. É impossível Deus fazer algo errado. Ele não erra, ele é perfeito. Ele é perfeito. E dentro dessa perfeição, nesse relacionamento para conosco, Mateus 5,48 diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele é perfeito, então logo seus filhos devem buscar essa perfeição. E como nós vamos buscar, aonde nós vamos buscar e como fazer? Na palavra e através da palavra. A fonte é a palavra, e através da palavra é que nós temos essa possibilidade de adquirir essa perfeição. O outro aspecto é a justiça. Deus é justo. Observe, o segundo aspecto é a justiça. Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina é manifestada no livramento do inocente, na condenação do pecador. Então observe que Deus age dentro dessa condição da justiça. Ele não faz enrolação, ele não faz agiotagem da sua própria palavra, manipulação da sua própria... Não, ele não faz. Então, é manifestado no livramento de quem? Do inocente. É inocente? Então, o livramento pertence ao Senhor, o livramento correto e justo. Na condenação de quem? Do pecador. Pecou, então a condenação é referente para aquele que cometeu o pecado. No perdão, para quem se arrepende. Então, se arrependeu, o Senhor perdoa. Ele não vai ficar de braços cruzados ou não fazer nada quando você errou e reconheceu o seu erro. Ele perdoa. No castigo de quem? Do ímpio. Na salvação do homem. E na vitória às causas do povo ou às causas do seu povo. Então o Senhor é justo.
Lá no livro de Deuteronômio também, capítulo 32, versículo 4, esse texto é bem apropriado, diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Louvado seja Deus. O outro aspecto é o amor. Na verdade, Deus é amor. O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável. Aí houve uma ação desse amor, não é um amor só para falar, mas um amor na prática. Ele deu o seu Filho. Então, a forma de nós nos correspondermos para com Deus é quando nós nos doamos para as pessoas também. Nós não vamos entregar nossa vida para pagar o pecado daquela pessoa, absolutamente não, porque essa parte Jesus já fez. Mas nós nos doamos para ajudar, para conduzir aquela pessoa a Cristo, para que também ela permaneça no caminho do Senhor. Nós nos doamos para a obra do Senhor, fazemos por amor a Ele e não barganhando com o Senhor. Quantas pessoas são convidadas pelo Senhor, mas só querem fazer se tiver algum resultado, né? É claro que Deus Ele abençoa, Ele não vai deixar desamparar o seu filho, Ele não vai fazer isto. Mas Ele, ao convidar alguém para algo específico, para uma missão específica, a pessoa não deve pensar nos bens materiais, deve pensar no bem maior que é Ele. E Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, é Ele que dá tudo. Então, Ele é amor. Logo, nós devemos fazer as coisas para Ele, baseado nesse amor. O último aspecto desta parte aqui, deste relacionamento para com o homem, é a verdade. Ele é a verdade. João 17,17, Jesus faz sentido a isto. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Salmo 25, versículo 5, verso 5, diz: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. João 4,24, Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós devemos adorar de uma forma verdadeira, nunca com falsidade, porque dentro dos atributos que já falamos aqui, Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Então nós não devemos nunca querer fazer barganha com o Senhor ou fingir que estamos adorando só para demonstração para o nosso irmão, para alguém da família que eu sou crente. Não, Ele conhece tudo por inteiro. E Ele quer que nós entendamos isto para servirmos a Ele em espírito e em verdade. O último assunto aqui é conhecendo Deus, Jesus e Espírito Santo. O Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo existem em unidade. Existem em unidade. E são três pessoas reais e distintas, porém conscientes uma da outra. Parece difícil de entender, mas deixa eu tentar aqui ajudar os meus irmãos por aquilo que eu aprendi. Quando você abre a Bíblia, você vai ter a Bíblia dentro de três tempos: passado, presente e futuro.
passado, já fizemos várias leituras de coisas passadas, do presente que estamos vivendo hoje, e Jesus está conosco para agir nesse presente, e do futuro. Para entendermos algumas coisas sobre a Trindade. Deus trabalhou intensamente no Antigo Testamento, onde o seu nome era bem apresentado. Não há um texto no Antigo Testamento que apresente o nome de Jesus, mas ele estava lá. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali o façamos, é o entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai se explicando que tudo foi feito para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é? Jesus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava, aparece lá o Espírito. Deus, Espírito, Jesus, trabalhando. No Novo Testamento, Deus se apresenta, o Pai se apresenta, esses nomes sim, mas está em voga a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Emanuel, Mateus 1:23, o Deus conosco, Hebreus 1, versículo 1, diz que Deus, ele se comunicou, se relacionou, Deus falou aos pais, né, pelos profetas, muitas vezes, de várias maneiras. E agora, nos últimos dias, ele fala através do Filho. E falou Deus várias vezes, muitas vezes de várias maneiras, aos pais pelos profetas, e falou-nos nesses dias pelo Filho. Então veja, Deus tratando deste assunto, falando a respeito de Jesus, que é o profeta dos profetas. Jesus aqui na terra faz menção do Consolador, do Espírito Santo. Está lá em João 15,16 a afirmação de Jesus: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Veja só, o Pai, o Espírito, eu. Então ele se coloca dentro dessa mesma dimensão. Então, amados irmãos, a doutrina da Trindade Santa, ou Triunidade Santa, existe na Bíblia. A palavra Trindade não existe, claro, não existe. Você pode, né, ler toda a Bíblia Sagrada, todos os 1189 capítulos, 31.173 versículos, você não vai encontrar a palavra Trindade, mas o entendimento dessa doutrina existe, claro, na Bíblia. E eu encerro trazendo um texto que está aqui na revista Mateus, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, uma situação que está apresentada, esta sequência, né? Jesus, o Espírito, o Pai. A Bíblia diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. E eis que uma voz dos céus. Quem é que vai bradar no céu, irmãos? Quem é que brada do céu? O texto vai se explicando, dizendo: este é o meu filho. Filho de quem? Quem é que tem filho com respeito ao céu? Deus, que é o Filho unigênito do Pai. Então essa voz, ela se apresenta dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então os três personagens trabalhando, e no ministério de Jesus Cristo estava ali unidade. Jesus se batizando nas águas, o Espírito Santo se manifestando sobre Jesus, e Deus o Pai falando. Este é uma confirmação: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Amém.
Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude e que possamos cada vez mais buscar em Deus este crescimento, esta perfeição, para que possamos servi-lo de uma forma mais eficaz. Vamos agradecer o Senhor? Já quero pedir aos meus irmãos que, como discípulos de Cristo, como homens e mulheres que entendem que são discípulos de Cristo, e uma das coisas que o discípulo faz é passar o conhecimento para aqueles que ainda não sabem. O fazer discípulos, Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas, tudo que você está aprendendo, não fique só para você. Compartilhe com outras pessoas. Então eu tenho dito nas redes sociais que eu estou começando um trabalho novo, estou encontrando algumas dificuldades, sim, porque eu estou procurando aprender, manusear a internet, o que está disponível para nós, para que possamos alcançar mais pessoas. E é um privilégio, irmão, nós temos um equipamento como este, ter também esses instrumentos das redes sociais, para a gente se envolver dentro do que diz a Bíblia, né? Que o Evangelho será pregado em todo mundo. E você que tem dito, Senhor, eu quero o seu instrumento em tuas mãos, eu quero pregar a tua palavra, eu quero anunciar, Senhor. Então, através das redes sociais você pode fazer isso. Então, eu tenho dito aos irmãos que meu desejo não é fazer fama, não é fama, longe de mim, longe de mim. O meu nome, o pastor Noca é conhecido. Não, 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 não. O que eu quero é que os meus irmãos me ajudem a evangelizar, me ajude a discipular. É isso que eu quero. Porque você, acessando o vídeo, usando, caso você queira, e eu acho que você deve usar porque é a palavra de Deus, é claro que você vai ver alguns erros se é normal, somos seres humanos, mas estou procurando esta perfeição para melhorar mais, servir Deus melhor, com uma imagem melhor, e peço oração para que Deus nos dê isto, né, equipamentos melhores. Mas o que eu quero é isso, que meus irmãos façam essa parte discipuladora, compartilhe com alguém, sabe, lá do interior, que não tem muito acesso às informações, você pode baixar, gravar, e quando for para o interior, que não tem tantos recursos, você pode usar no seu computador para dar uma aula naquela congregação, naquele ponto de pregação bem distante. Então, vá compartilhando, compartilhe, e Deus com certeza vai receber essa sua força de vontade, esse amor, para nós levarmos a palavra do Senhor mais longe. Me ajude em oração, eu preciso das vossas orações. Vocês já perceberam que eu estou começando, mas estou com muita alegria no coração e quero que Deus me dê saúde, força, mais tempo para fazer a obra dele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta lição. Obrigado pelos meus irmãos que estão acompanhando, aqueles que ainda vão ter acesso a estas informações. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ensina para que possamos melhorar mais, para repassar mais, com entendimento mais da Tua Palavra. Eu sou carente da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a nossa próxima oportunidade.